Amigos queridos, nós convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, sentir a sua presença em nossas vidas e nos envolvermos nesta hora, Senhor, com os chamamentos sublimes que nos chegam na acústica da alma, para o despertar dos nossos espíritos, para as verdades de vida eterna. Ampara-nos nesta hora, Senhor, em que entregues e confiantes aqui estamos, para absorver dos seus exemplos vivos os recursos de que tanto somos necessários. Assim, Mestre amado, envolva a humanidade nas vibrações da misericórdia, para que os seus chamamentos continuem a ecoar em cada consciência e para que juntos nos fortaleçamos na fé e na esperança. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. As nossas reflexões de hoje, em continuidade ao que falamos ontem, diz assim: procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário. Mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade, se elas não estão no coração. O egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do Espiritismo. Então, o Evangelho é claro em nos situar que nós temos feito, ao longo das múltiplas reencarnações, escolhas para saciar os nossos desejos imediatos. E esse período foi necessário. Desenvolver a inteligência a serviço do progresso material é absolutamente necessário para tirar o espírito da ignorância em relação às leis que regem a vida do espírito e da matéria, porque todas são leis de Deus. Mas é chegado o momento, para todos nós que aqui estamos, de que estas necessidades ligadas ao progresso material não saciam a nossa sede de amor, de misericórdia, de amparo e de caridade, de que somos necessitados. O convite de Jesus precisa tocar o nosso coração, qual se nós adentrássemos um portal, um limiar, e que nós tivéssemos que transpor esse limiar nesta hora. Esse é o convite, quando Jesus diz: deixe tudo e siga-me. Ele disse para que nesse momento de regeneração a que somos convidados, nós possamos nos despojar
de tudo aquilo que não é de natureza divina em nós. Do contrário, não vamos transpor esse limiar para a era da regeneração. E o Evangelho nos diz claro que esta tarefa é a do Espiritismo, de estabelecer a caridade e a fraternidade em nossos corações. É muito forte o chamamento, né? De que essa é a tarefa de todos nós que nos reunimos em nome de Jesus, querendo seguir os exemplos. Então, nós precisamos hoje fazer uma aferição íntima muito apurada para nós sentirmos exatamente em que eu estou degenerado, em que eu estou com pendências evolutivas. Essas pendências evolutivas, ou seja, aquilo que eu trouxe para transformar e já estamos na maturidade e ainda não o fizemos, isto tem densificado o nosso perispírito sobremaneira. Todos os nossos pensamentos e emoções, desajustadas aos exemplos de Jesus, densificaram o nosso perispírito, causando graves lesões. E isso não nos impede da verdadeira simplicidade. Porque a simplicidade não está só nos hábitos de sobriedade, de novos costumes, de novas posturas, de novas motivações. A simplicidade está na purificação energética do nosso corpo espiritual. Porque nestas mudanças profundas, nós vamos então deixando uma leveza pela própria simplicidade dos sentimentos. Esta leveza energética é que transforma o espírito no tempo de regeneração. Como sentir um espírito regenerado? Ele é mais leve? Ele é leve nas palavras, ele é leve nos hábitos, ele é leve nos relacionamentos, ele é suave, ele é um espírito disposto a servir, é um espírito resignado nas suas provas, é um espírito profundamente agradecido a Deus por tudo que a vida oferece, é um espírito destemido porque tem a fé, porque se encorajou nesta fé. E isto reverte na purificação do espírito e que nós chamamos de simplicidade, porque estamos sendo convidados a viver com o essencial, aquilo que atende à essência do espírito. E para nós termos o diapasão do espírito, precisamos ter vibrações muito elevadas, porque o espírito em si é a centelha de Deus. E viver como espíritos encarnados que ainda somos é o chamamento desse momento. Mas para que nós possamos viver como espíritos, não basta eu dizer eu vivo como espírito. Eu preciso ter um lastro de experiências que me garantam viver como espírito. Esse lastro de experiências no Evangelho, que nós estamos sendo convidados, essa experiência é o abrir da consciência, é o despertar dos valores divinos em nós. Neste limiar de transposição para um tempo de regeneração, só poderemos transpor quando estivermos caminhando sob o imperativo da consciência, quando estivermos sendo direcionados pela nossa consciência, quando o nosso livre-arbítrio estiver sendo conduzido pelos valores morais conscienciais do espírito. Aí vamos transpor para um tempo de regeneração, porque estaremos limpos. Estaremos limpos das nódoas, né, das manchas, das cicatrizes, das desorganizações energéticas que trazemos em nós. Porque não basta que da nossa boca deite mel. Nós precisamos ter o mel, a doçura da alma nos sentimentos. E a nossa gratidão a Deus, ela se inicia no reconhecimento
de que as situações mais difíceis da nossa vida são aquelas que vão educar o meu ser espiritual para ser um espírito limpo, regenerado. Então, a lição que está sendo sugerida para nós, o que é mesmo essencial, né, é não deixarmos pendências nos nossos relacionamentos. É essencial que eu nunca deixe ninguém para trás. Aquele que um dia eu me incompatibilizei e que achei que não precisava dele para seguir, enquanto ele não estiver alinhado aos meus sentimentos, não seguirei. Enquanto não transformarmos aquele sentimento em especial no reduto familiar ou no nosso grupo de convivência mais íntimo, eu não passarei no portal, porque eu preciso deixar tudo que eu vim resolver tendo sido resolvido. E mais do que isso, nós teremos um tempo hábil. Ninguém pode alegar ignorância nem ausência do tempo para isso. Mas o aproveitamento do tempo no espaço que nos é conferido é preciosismo doravante. Que não percamos nenhum segundo com pensamentos desajustados, com gestos inadequados, com palavras ofensivas ou hostis. Porque agora o tempo vai correr muito célere para todos nós. Não fiquemos distraídos nas ilusões do mundo, porque esse tempo será perdido na contabilidade divina para eu transpor esse limiar da regeneração. O maior advento que a humanidade experimentou na Terra, sem sombra de dúvida, foi o advento do Cristo, a vinda de Jesus na Terra. E a vinda dele, ao contrário do que os homens esperavam e desejavam, foi uma vinda luminosa, suave, não veio armado de guerras mortais, de armas perigosas. Ele veio serenamente na sua luz, na sua candura, na sua firmeza, na sua bondade, nos ensinar um caminho. E foi assim para que nós pudéssemos compreender que a humanidade pode sim alcançar patamares evolutivos muito expressivos através do amor. Mas aí a gente pergunta: quem aproveitou de verdade aquela mansuetude? Todo aquele amor, toda aquela luz para as suas transformações mais profundas. Um número muito reduzido de espíritos, muito reduzido. Mas essa lição ela é importante para nós, que o ser humano pode aprender pelo amor. Nós estamos num momento de transição novamente, em que o planeta Terra está sendo convidado em humanidade para a sua escalada de regeneração. E esse momento, um planeta de provas e expiações que muda de uma faixa evolutiva, dificilmente o faz sem balanços energéticos, sem movimentações violentas, porque a grande maioria de nós não entende outra linguagem de educação do espírito, de mudança de patamar evolutivo que não seja a dor. A grande maioria de nós precisa de abalos tremendos para acordar de um sono letárgico profundo de ignorância sobre as leis divinas. Então nós estamos, sem nenhuma sombra de dúvida, nesse momento da humanidade, que nós estamos sendo convidados a mudar de patamar, de faixa evolutiva,
para um mundo de regeneração. É evidente que esse mundo não virá se cada um de nós não se regenerar. Porque essa mudança, ela não é mágica, ela não é uma chave que vai virar e nós vamos entrar de repente num mundo ditoso. Óbvio que isso não vai acontecer. Esse processo de regeneração, ele se dará de um para um, intimamente em cada um de nós. E para que esse momento aconteça, é extremamente necessário, como a Célia colocou, que nós vasculhemos a nossa intimidade e possamos perceber muito profundamente sobre qual aspecto que nos encontramos degenerados. Porque esse processo, ele se dá no perispírito. O perispírito, nossos perispíritos, eles estão lesados em determinadas áreas. E essas lesões comprometem de maneira bem expressiva a forma como nós vivemos, a maneira como nós pensamos, como nós sentimos, agimos e construímos o nosso dia a dia. Então, vamos nesse momento pedir para que a gente compreenda nesse momento que nós possamos fazer um entendimento profundo do que está acontecendo conosco. Eu trouxe um texto para complementar o texto que nós vamos abordar nesse dia, que chama Recapitulações, de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, número 33, que diz assim: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus? Na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Então ele diz assim: multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. Vamos repetir: multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado ensuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer essa anomalia? Olha que importante para nós, porque qual é o nosso estado real nesse momento em humanidade? Qual que é o nosso estado? Inquestionavelmente, nós somos aqueles espíritos dotados de conhecimento, dotados de instrução. Nós somos aqueles espíritos profundamente esclarecidos. Mas se somos esclarecidos, dotados de excelente conhecimento, por que estamos reiteradamente recapitulando más experiências? Como esclarecer essa anomalia? Aí ele responde: muito simplesmente. A situação é entrável, porque, no fundo, o homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas experiências, têm amado mais a glória terrestre do que a glória de Deus.
Então, vamos voltar ao texto de ontem e ao assunto de ontem, para abordar no que vamos investir nesse momento da nossa vida, no tempo que nos resta existir ou viver. Ontem nós estávamos falando que alguns de nós, para se regenerar, vai precisar buscar aqueles espíritos que na maioria das vezes está muito próximo, e com estes espíritos construir parte do reino de Deus dentro de si. Nós estávamos falando daqueles espíritos que estão degenerados porque trazem marcas profundas no perispírito de desajustes com as leis divinas em relacionamentos pretéritos, e que esta reencarnação ofertou-nos a possibilidade desses reajustes e com isso regenerarmos a nossa malha perispirítica e entrarmos individualmente no mundo de regeneração com a regeneração que houvermos feito em nós mesmos. Então, para nós espíritos que trouxemos marcas mórbidas em nossa intimidade para reajustarmos, vamos perguntar para nós o que é dar de nós mesmos. Porque nesse texto do que é essencial, Emmanuel diz assim, vamos repetir o que falamos ontem. O essencial não será tanto o que retens, é o que dás de ti mesmo e a maneira como dás. Essa frase, esse entendimento, ele é essencial para nos ajustarmos quando sentirmos que é necessário isso em nossa existência. Então vamos perguntar para nós mesmos, o que é dar de nós? Porque muitos estamos em oportunidades regenerativas, já estamos convivendo com aquele filho, com aquele pai, com aquela mãe, às vezes com aquela esposa, com aquele marido, há mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, relacionamentos difíceis, e que até agora o relacionamento não se ajustou, a convivência não se tornou harmoniosa, porque simplesmente até agora não houve uma disposição sincera e verdadeira de darmos de nós. A gente ainda não abandonou, não pôs para fora de casa. Às vezes a gente aguenta e suporta até hoje, embora a vontade seja outra. E nós estamos achando que isso é fazer o que nós viemos fazer. E vamos nos surpreender ao desencarnar e perceber que foi difícil suportar, mas que a gente deu conta de suportar e que isso contou, não vou dizer nada, porque sempre a gente acrescenta alguma coisa, mas eu vou dizer muito pouco. Eu vou dizer quase nada. Porque nós não estamos aqui para nos suportar, nós estamos aqui para nos amar. E o processo de amor só se dá quando nós doamos de nós mesmos. Então, é extremamente importante fazermos uma reflexão
do que é doar de mim mesmo. Para que eu possa doar de mim mesmo, eu tenho que saber o que é que eu tenho, o que é meu. Porque olha a importância da frase. Ele diz assim: o essencial não será o que retens. Porque para eu te dar, eu tenho que reter alguma coisa, eu tenho que ter. Então o importante não é o que eu tenho. O importante é o que eu dou do que eu tenho. E também como eu dou. Que eu tenho é óbvio. Pode até ser que eu nunca tenha refletido no que eu tenho. Mas que eu tenho, tenho. Parece um jogo de palavras o que eu estou dizendo, mas se a gente abrir a percepção espiritual, nós vamos compreender. Então, assim, nos nossos relacionamentos, não vamos falar dos mais difíceis. Vamos tentar fazer o exercício daqueles que são mais suaves. O que nós damos para os bons relacionamentos? Vamos pensar. De nós. Vamos interromper um minutinho e ficar no silêncio dos nossos espíritos e perguntarmos: para aquele que eu sinto alegria da convivência, alegria do relacionamento, o que eu ofereço para essa pessoa? Agora vamos perguntar: isso eu ofereço para aqueles que eu vim me ajustar? Porque o ajustamento, ele é feito na base do amor, da doação de nós mesmos. Nós estamos desejosos de continuarmos essa reflexão com muita profundidade. Por quê? Porque nós vamos demorar um tempo bem grande do nosso evangelho doravante de investigarmos os pontos de degeneração dos nossos espíritos, vários deles, para que possamos nos identificar. E tendo identificado, começarmos a pensar como é que será para nós esse processo de regeneração. Então, até amanhã, nós vamos fazer uma reflexão. E, se possível, seria muito oportuno que nós pudéssemos escrever o que é que eu dou para aqueles que me são caros, que eu já conquistei o patamar da amizade. Isso que eu escrever, eu vou precisar doar para aqueles que eu vim me ajustar. Porque aqueles que eu vim me ajustar, ajustar não é suportar. É doar de nós. E enquanto não iniciarmos esse processo, não teremos ainda começado a fazer com esse espírito o que viemos realizar. Vamos fazer a nossa prece. Aproveitando que estamos nesse momento da humanidade, que temos falado que o ambiente está menos acelerado, vamos aproveitar para orar e refletir em nossas vidas.
Senhor Jesus. Nesta hora em que o nosso planeta azul é abalado por circunstâncias dolorosas, em que muitos dos nossos irmãos partem, muitos deles sem terem realizado o que vieram fazer na terra, e outros voltam ditosos, levando em seus corações realizações felizes, momentos de alegria do Espírito. Nesta hora tão grave, Senhor, desejosos de orar para te encontrar, elevamos o nosso pensamento uma vez mais para confirmar o desejo mais sincero, Senhor, de estabelecermos em nossa intimidade os valores de vida eterna, para que possamos ser espíritos dóceis, obedientes das leis divinas, e com isso nos tornarmos instrumentos em suas mãos generosas. Mil vezes obrigado, Senhor, por esta manhã clara em nossas vidas, pela presença generosa desses espíritos que nos amam, que estão conosco, que nos sustentam, que nos amparam, que nos fortalecem. Que o Senhor derrame suas bênçãos sobre toda a humanidade. Proteja, Jesus, os nossos lares, os lares dos nossos amigos, os lares daqueles que ainda não aprendemos a amar, os lares de toda a humanidade, Senhor, para que unidos com o seu amor possamos nos revigorar. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.